Vamos falar mais um pouco sobre taxas, né? A gente, para interpretar e saber taxas, a gente tem que estar muito ciente da matemática financeira, de juros simples, de juros compostos, né? Da definição de taxa, tá? E nós já falamos para vocês que o ideal é não mexer na taxa, que o ideal é a gente mexer no tempo, fração de tempo. Mas agora nós vamos aprender a fazer cálculos com a taxa, ok? Então, taxa é a unidade de medida. Em geral, as pessoas referem a juros de várias formas, né? Pela qual os juros são fixados na remuneração de um capital num determinado período de tempo, dia, mês, semestre, anos, etc. A questão-chave é o período após o qual os juros são capitalizados. Aprendizado de taxa é fundamental para se ter um efetivo entendimento dos cálculos financeiros. A taxa pode vir na forma percentual, que vocês já sabem, ou na forma unitária, que é aquela que nós usamos, que é dividido por 100. Um cuidado constante nas operações financeiras deve ser tomado nas operações matemáticas envolvendo taxa de juros. Quando duas ou mais taxas incidem sequencialmente sobre um valor ou sobre uma sequência de valores, como no caso de capitalização composta, a taxa resultante não é a soma das taxas individuais, mas sim um multiplicatório. 1 mais a taxa subtraído de 1. Exemplo, um produto custava R$40 e sofre 2 aumentos sucessivos, 20% e 30%, respectivamente. Então, se o preço era 40, o preço final será 40 vezes 1 mais a primeira taxa vezes o multiplicatório 1 mais a segunda taxa. Então, eu faço essa soma e multiplico 40 vezes 1,20 vezes 1,30 e chego à conclusão que seria 62,40, o preço final. O multiplicador para a taxa total da operação será igual a 1 mais 20 vezes 1 mais 30 menos 1, 56. Logo, a taxa, a operação será igual a 0,56, a 56%. Não quer dizer que é 20 mais 30. Nós já havíamos falado sobre isso, né? Quando nós começamos a falar de taxas, mas agora aprofundando mais, tá certo? Então, quando for aumentos sucessivos, não é simplesmente a gente aqui, olha, é igual, né? Menos 1 é igual a 1,56. Aí eu vou pôr menos 1, que nós vamos encontrar o 0,56, ok? Taxas proporcionais. Taxas proporcionais está ligada diretamente ao regime de juros simples. O conceito de taxas proporcionais está, portanto, diretamente ligado ao regime de juros simples. Então, se eu estou falando de juros simples, eu posso achar uma taxa que é proporcional. Essa taxa proporcional, por exemplo, é 2% ao mês, eu quero saber ao ano. Então, eu vou multiplicar por 12. 1% ao dia, eu quero saber anual, vezes 360, ok? Então, eu vou usar isso aqui, taxa diária, vezes 360, taxa mensal, vezes 12, trimestral, vezes 4, semestral, vezes 2, e sempre com referência à taxa anual, ok? Duas taxas proporcionais, quando se verifica a razão entre elas, é a mesma que a razão em seus períodos. Isso quer dizer que se eu multiplicar
em X, eu vou encontrar o mesmo valor, tá? Os exemplos aqui é só para vocês fazerem juros simples e juros compostos. Então, esse aí vocês já têm, já sabem, né? Vou só dar a resposta para vocês, tá? No exercício 1, vai dar 148. No exercício 2, 148. E no exercício 3, 148. Então, nós estamos observando que nos 3 exemplos anteriores, o capital e o prazo do cálculo do montante foram os mesmos. A única diferença entre os exemplos foi a taxa de juros. E como o montante resultou o mesmo, podemos afirmar que a taxa 12% ao ano, 6% ao semestre, 3% ao trimestre são proporcionais, ok? Então, a gente vai usar esse processo, né? E achar valores da taxa proporcional e equivalente. Aqui nós temos um exercício para ser feito e as respostas estão aqui. Sempre retornando e falando para vocês que estou sempre às ordens para quaisquer dúvidas, para tirar quaisquer dúvidas, ok?